mandei colocar. Nem começou ainda. Zenildo ainda está esquentando. Já está online? Pronto. Então, neste momento, declaro aberto os trabalhos do segundo período legislativo de 2025, na sua 15ª legislatura de 2025. Ao tempo que convido a todos, e agradeço também a presença de todos, para que a gente possa, de pé, ouvir a execução do hino nacional e posterior o hino municipal. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico bravo retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em que o seu ó liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve, Brasil nos ouve desse um raio vivo, de amor e de esperança a terra desce, se em teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és ela, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sal és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Imenso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Com pátria amada e idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, por na garupa sempre estrelado, e de governo de louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas sempre a justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta, que temivelmente adora a própria morte. Adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
Quero pedir a vocês que venham, tomem assento aqui na frente. Fica mais visível, né? Observar o plenário, o que está acontecendo. E evita também que o pessoal fique de pé, né? Às vezes com vergonha de vir aqui para frente, mas sinta-se à vontade. Aqui a casa é do povo. Vamos, gente, é um pouco de espaço da frente. Aí, todo mundo sentadinho, quase todos os lugares preenchidos. Está a presença aqui de nosso amigo Rubenildo, suplente da nossa coligação. A presença de todos vocês também é muito gratificante, né, para todos os vereadores nessa abertura desse novo período legislativo. Está também a presença aqui do primeiro-damo, Cecílio, nosso amigo Wesley também, que foi vereador nesta casa. E todos sintam-se abraçados, né? Para a gente não nomear a todos e deixar alguém faltando, queria agradecer a presença de vocês. Como a sessão de hoje é para a gente fazer uma abertura bonita, vou cadastrar todos para fazer uso da palavra, para dar as boas-vindas, né, ao público nesse nosso segundo período, e que a gente possa trazer também o nosso boa tarde e boa noite a todos que estão aqui presentes. Posterior, a gente vai ter a fala da nossa prefeita, que vai trazer a mensagem do executivo, né, para esse segundo período de 2025, e também apresentar à população aqui presente algumas obras que estão sendo realizadas e algumas conquistas que estão por vir aqui para o nosso município. Todos preparados? Já todos em ordem, né? Por ordem aqui de seleção, o vereador Valdir Didão. Ia sugerir que o presidente iniciasse pelas mulheres. Mas ela já estava ali atrás de água que... Pronto, então, seguindo Valdir, seguindo a sugestão, vamos deixar a Ana Carla abrir? Né? Então, palavra da vereadora Carla. Pode falar. Boa noite, colegas vereadores. Gostaria de saudar a mesa, em nome da nossa excelentíssima prefeita, Denise Baima. Gostaria de saudar o público presente, em nome da minha amiga Expedita Vieira, uma mãe e grande mulher que está aqui na noite de hoje. E a todos os internautas que estão nos acompanhando pelas redes sociais.
Iniciamos hoje o segundo período legislativo de 2025 e trazemos como tema na sessão o Agosto Lilás. O Agosto Lilás é um eco coletivo contra todas e quaisquer formas de violência que silenciosamente ou não marcam a vida de muitas mulheres na nossa sociedade. Hoje, não estamos em uma simples sessão solene ou campanha. Gritamos por ação, coragem e responsabilidade a cada um desta casa. A cor lilás é um símbolo da nossa força, esperança e resistência. É um chamado para que nenhuma mulher precise temer por sua vida ou calar a sua própria voz. Lembramos aqui que nenhuma violência se justifica, que quando nos omitimos, mulheres ou homens, estamos sendo cúmplices. Precisamos que esta corrente se estenda e que as denúncias quebrem o ciclo. Que não apenas em agosto, mas em todos os dias tenhamos compromisso em proteger as mulheres. É um tema muito importante de debatermos, senhor presidente e vereador Tito, como disse na minha fala, não só no mês de agosto, que possamos, a cada dia, senhora prefeita, estarmos buscando melhorias, né, qualidade de vida para todas as mulheres vítimas de violência. Seu nome agora me falhou, mas que, Cecília, seja bem-vinda à nossa casa e que bom tê-la conosco para que você mais preparada, né, possa estar trazendo na noite de hoje, como advogada, falar sobre a proteção, né, à violência. E é um tema bastante doloroso, mas que juntas, né, Ana, a gente consegue sim vencer e quebrar esse ciclo. No mais, obrigada e boa noite. Passo a palavra à vereadora Larissa Ricarte. Vai falar? Boa noite. Saúdo a mesa em nome da prefeita Denise Baiman, a todos os presentes aqui, em nome de nossa amiga Patrícia, empreendedora do nosso município e mulher também. Desejo boas-vindas à doutora Cecília Jade, seja muito bem-vinda à nossa cidade e à nossa Casa Legislativa. Bom, o momento de hoje é de gratidão por estar iniciando mais um período aqui no Legislativo, junto com os colegas vereadores. Isso é um momento de grande importância para nós, pois a gente sabe o quanto é duro nossa caminhada aqui na Casa Legislativa e a união entre os colegas é a base de tudo aqui em prol do nosso município. E também sobre o momento de hoje, né, onde vamos falar do Agosto Lilás, que com propriedade a doutora Cecília vai falar mais sobre o caso. Que todas as mulheres aqui absorvam todas as informações, porque realmente é de grande importância para a gente, principalmente nós mulheres, que sofremos abusos físicos, psicológicos, todos os dias. Então, que seja um momento proveitoso para todas, que todas se sintam acolhidas e abraçadas. No mais, agradeço a oportunidade e desejo uma boa noite a todos.
Passo a palavra ao vereador Valdim Didão. Meus cumprimentos ao senhor presidente Tito Líbio. Em nome do mesmo, quero cumprimentar aos colegas vereadores e vereadoras. Quero cumprimentar também a excelentíssima senhora prefeita Denise, secretária Filomena, doutora Cecília Jader, nossa palestrante na noite de hoje. Em nome da mesma, quero cumprimentar a todos vocês que se fazem aqui presentes nesta noite de hoje. Não poderia deixar de participar desta sessão de hoje e trazer aqui para vocês o nosso compromisso, mais uma vez, com a população de Bom Jesus, principalmente com as pessoas que mais precisam do nosso mandato. E falando aqui no Agosto Lilás, que no último dia 7 deste mês, completou 19 anos da criação da Lei Maria da Penha. Lei essa que é o principal marco brasileiro legal no enfrentamento da violência doméstica contra a mulher e familiar. Mais do que uma data comemorativa, o momento simboliza uma trajetória de luta, avanços e resistências. Essa é uma data para nós lembrarmos, celebrar e cobrar. Cobrar principalmente daquelas autoridades que fazem as leis do nosso país. Cobrar da justiça, do poder judiciário, que haja com mais eficácia, com mais dureza no popular dito, para que esses agressores não fiquem impunes. Porque o que vemos todos os dias é o aumento significativamente do feminicídio, da violência, não só a violência física, mas a violência psicológica, a violência financeira, que muitas vezes as mulheres temem em denunciar o seu agressor porque não tem uma acolhida em certos lugares, que não é o exemplo de Bom Jesus. Bom Jesus, a mulher que tem voz e vez. Mas quero deixar aqui para finalizar uma frase dita por Maria da Penha. A vida começa quando a violência acaba. Muito obrigado a todos vocês. Passo a palavra ao vereador Fábio Abel. Boa noite a todos aqui presentes. Momento de saudação ao presidente, aos colegas vereadores, à prefeita do município, que nos honra estar aqui presente hoje, a doutora Cecília Jader também, que está aqui presente. Saudações a todos os secretários, secretárias e a população que nos assiste através do Facebook. Momento esse muito importante de estarmos aqui hoje iniciando os trabalhos desta Casa Legislativa no seu segundo período, e um momento muito importante sobre um tema que sempre foi debate e de outras vezes foi palestrado aqui nesta casa, que a violência contra as mulheres, né, o Agosto Lilás, de que a gente temos que combater esse mal, de que a mulher não apenas é só agredida fisicamente, mas também existem agressões de palavras e de que psicologicamente também atingido muito as mulheres nesse sentido. E a gente, como vereador desta cidade, parabenizo a secretária Filomena Couras, que representa a política pública para as mulheres e também traz consigo
muitos temas para que possa o nosso município combater, né, a violência contra as mulheres. A gente também, quando é em comemoração do Dia das Mulheres, a gente está aqui presente para celebrar este dia e dizer que a agressão sobre as mulheres, ela não existe perdão, existe lei. E a gente estamos sempre nos unidos nesta casa para que possamos, assim, estar firmes e fortes para combater isso. E fica aqui meus sinceros agradecimentos à presença de todos e muito obrigado, boa noite a todos vocês. Concedo a palavra ao vereador Evandro Abel. Senhor presidente, meu boa noite. Senhora prefeita, que aqui nos honra com sua visita, ao qual também gostaria de cumprimentá-la, colegas vereadores, público aqui presente, a nossa secretária Filomena, que muito nos honra também a sua visita, a doutora Cecília Jader, que hoje aqui irá explanar para todas as mulheres e os homens também, que esse tipo de assunto não interessa apenas às mulheres, mas o mais interessado deve ser o homem, o qual a forma que devemos tratar a mulher que ela merece, o respeito em si, o carinho, a admiração e muitas outras coisas assim por diante. Hoje, sendo aqui o tema tratado o Agosto Lilás, temos a honra, nós vereadores, de estarmos aqui a defender os direitos das mulheres e termos uma prefeita que prioriza também a mulher no nosso município, fazendo jus a ela mesma, que é mulher, mas ainda no ano de 2022, se eu não me engano, foi 21 está lá da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres na nossa cidade. Teve a última conquista que eu perguntei até ao vereador Valdinho agora, que foi o Centro de Acolhimento também. E assim, a gestão do município, os vereadores, num todo, estão prontos para abraçar as mulheres, para protegê-las. E assim dizer, me direcionando às vereadoras também, sintam-se sempre acolhidas, como bem disse a vereadora Larissa, porque sempre estaremos aqui a defendê-las. Mas também, senhor presidente, dizer que estamos iniciando o segundo período do ano de 2025, a nossa população iremos aqui demandar vários quesitos aonde irá ser pedido solicitações e melhorias para a nossa população. Quanto ao mais, senhores, muito obrigado e uma boa noite a todos. Bom, queria dar, primeiramente, boa noite, né, aos que participaram da abertura e aos que chegaram agora e estão participando conosco dessa tarde e noite de hoje. É muito gratificante a gente poder contar com a presença de vocês. Isso sempre eu tenho dito em todas as reuniões, em todas as sessões que a gente participa, que o vereador precisa do povo. O povo presente, observando o que o vereador está votando, o que o vereador está aprovando aqui para o bem comum da nossa cidade. Se a gente tiver a população presente, a população vai estar fiscalizando e pode até mesmo corrigir algum erro que porventura venha a acontecer no momento de uma discussão ou de uma votação de alguma lei ou projeto aqui apresentado. Quero também comunicar aos novos colegas, né, que a partir desse mês, começando pela comunidade do Cacaré, a gente vai levar a Câmara itinerante. Isso é um projeto já aprovado, já regimentalmente autorizado, e a gente vai percorrer a zona rural de nosso município e vamos percorrer também o distrito. Ouvindo a nossa população, ouvindo as pessoas,
o que eles querem que seja debatido, que seja discutido por nós vereadores. E nestas comunidades que a gente irá visitar, a gente vai aprovar leis, nós vamos fazer discussões de propostas voltadas para as comunidades que iremos visitar e, ao tempo também, que convidar, né, a população num todo e nossa prefeita para se fazer também presente, se possível, nesta sessão itinerante da Câmara Municipal de Bom Jesus, que a gente irá levar aos 4 cantos do município de Bom Jesus, para aquele cidadão que não pode vir, que não tem em sua casa internet, mas que ele possa se sentir acolhido pela Câmara Municipal na sua localidade e ele possa participar das discussões e ver o que o seu vereador está propondo para o município. Agradecer aos nobres colegas que têm, no início desse primeiro ano, né, legislativo, primeiro período legislativo, que trouxeram matérias voltadas para o desenvolvimento do nosso lugar, de nossa gente, e dizer que não será diferente neste segundo período de 2025, onde nós buscamos e iremos buscar o consenso nas discussões que irão ser promovidas e apresentadas nesta casa, para que a gente possa ter soluções eficazes, né, para o desenvolvimento de nosso lugar. E pedir mais uma vez à nossa população que se faça presente, que cobre, que mande, pode utilizar as redes sociais da Câmara Municipal para fazer uma indicação, para fazer uma cobrança, para fazer uma crítica, porque a gente só aprende, a gente só molda o governo, a gente só molda as atitudes e o que chega para a gente através da solicitação, através da conversa. Nada briga presta, nada com briga presta. Sempre conversando, sempre dentro do diálogo, para que a gente possa aperfeiçoar mais ainda o nosso trabalho e levar para o cidadão, para todos vocês, mais qualidade de vida. Então, era isso que eu tinha a dizer a vocês. Mais uma vez agradecer. Queria que todas as reuniões fossem assim, né? O nosso auditório cheio de participantes que pudessem estar presentes para observar e ver o nosso trabalho e o que a gente apresenta para o bem de nossa cidade. Então, dando continuidade, parabenizar também a nossa prefeita, né, incansável no seu trabalho, na sua busca por dias melhores para a nossa cidade. E vamos deixar ela falar um pouquinho, que já falei demais, que ela possa apresentar aqui, né, o que tem de bom, o que há de vir de melhor para o nosso querido Bom Jesus. Então, passo a palavra à excelentíssima prefeita. Boa noite a todos. Eu gostaria de iniciar desejando aos familiares do nosso querido Cícero de Solange, que faleceu ontem, que Deus conforte o coração de todos eles e que possa trazer a paz no coração de cada um deles. Foi um acidente trágico, uma morte muito trágica, mas Deus sempre está no comando de tudo. Senhor presidente Tito, senhores vereadores, aliás, vereadoras e vereadores, Ana Carla, Graça Lopes, Larissa, Tomás, Fabinho, Valdim, Evandro, Neném, que não pôde estar aqui presente, mas eu sei que está nos escutando de casa, representantes da população, funcionários, secretários, nossa querida secretária de Políticas Públicas para as Mulheres e Diversidade Humana, Filomena, a qual aqui representa as mais amplas e diversas mulheres representantes do nosso município de Bom Jesus, ao qual eu quero que vocês, que a gente possa dar uma salva de palmas para todas elas.
é muito importante para mim e é muito gratificante ver essa casa repleta de mulheres, mas é mais gratificante ainda ver a quantidade de homens que tem aqui hoje interessado na nossa palestra sobre as mulheres. Espero que vocês possam aproveitar cada momento, um momento de extrema importância para cada um de nós, onde estamos aqui comemorando o Agosto Lilás, né? Que é uma campanha de violência contra as mulheres das mais diversas violências, seja ela física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Então, espero que as mulheres, claro, aproveitem cada momento, mas que, principalmente, os homens aproveitem mais ainda. E começo mais uma vez saudando a todos, expressando a minha gratidão a Deus por estar aqui com vocês, iniciando mais um ano legislativo de muito trabalho. Dizer que estou pronta e preparada para que a gente possa continuar transformando, sim, cada vez mais o nosso município, trazendo mais qualidade de vida para os nossos munícipes. Agradecer a todos os vereadores que fazem parte deste legislativo pelo companheirismo, por estarmos sempre juntos em prol de um único interesse, que é o nosso povo, que é a nossa população. Esse ano tem sido um ano de muitas batalhas, mas também de muitos resultados. E aí eu não poderia deixar de dizer aqui, num mês tão importante como esse, secretária Filomena, da nossa aquisição, da nossa contemplação, na verdade, já disse isso aqui uma vez quando fomos anunciados como contemplados, mas nesse mês importante eu quero anunciar novamente a contemplação do nosso Centro de Referência de Apoio às Mulheres, que diante 223 municípios do nosso estado da Paraíba, foram contemplados apenas 20 e Bom Jesus não poderia ficar de fora, porque nós estamos lutando diariamente e arduamente por todas as mulheres do nosso município. Então, eu quero aproveitar e agradecer imensamente o apoio do nosso governador, João Azevedo. Esse centro de referência é um convênio com o governo do estado que teve a mais ampla importância, né, Filomena, do nosso governador, da nossa secretária do estado, Lídia Moura. Então, meu muito obrigado. Eu sei que esse centro de referência vai ampliar mais ainda o nosso trabalho junto com as mulheres e nós vamos fazer jus dessa contemplação, sim. Eu não ia nem anunciar hoje, mas aí Tito já deu uma adiantada ali que iríamos anunciar. E aí, nessa semana, nós tivemos a boa notícia de que também Bom Jesus foi contemplada com 20 casas populares pelo governo federal. Nós já estávamos, na verdade, cadê o secretário Railson, secretário Carlão? Nós já estávamos juntos na tentativa desse projeto há alguns meses, e aí saíram algumas contemplações essa semana, e Bom Jesus foi, sim, contemplado com 20 casas, para que a gente possa estar trazendo ainda mais qualidade de vida para todos os nossos munícipes. Então, eu reafirmo meu compromisso com todos vocês, com toda a população de Bom Jesus, para que a gente possa continuar transformando, lutando cada vez mais por vocês, que é por vocês e para vocês que nós estamos aqui nessa gestão, tanto no Executivo como no Legislativo. Então, agradeço imensamente a cada um de vocês que estão aqui comigo e que trabalham todo dia juntamente comigo para que a gente possa continuar transformando a vida da população de Bom Jesus. Muito obrigada. Tá vendo aí, gente? Como é sempre bom a gente aguçar, né? A pessoa foi lá e disse que a gente foi contemplado.
pelo nosso governo federal com 20 casas populares. Isso é qualidade de vida chegando para as pessoas que mais precisam do nosso lugar. Este é um momento importante de conscientização e empatia referente ao Agosto Lilás. É um mês dedicado a combater a violência contra a mulher. Uma causa que necessita de toda a nossa atenção constante. E que em 2025, este poder está reforçando, mais uma vez, o compromisso de promover o respeito, a igualdade e o apoio às vítimas. Juntos, podemos construir uma Bom Jesus melhor, uma Paraíba justa e um Brasil soberano. E que a gente possa também construir uma sociedade mais digna, onde as nossas mulheres, esposas e filhas possam andar mais seguras e ter um ambiente mais justo e igualitário. Então, vamos fazer parte dessa luta, porque a mudança, como frisou o vereador Givaldo, começa com nossas atitudes. Então, neste momento, passo à doutora Cecília Jade para falar a vocês um pouco mais sobre o Agosto Lilás. E que a gente possa combater de vez e erradicar a violência contra todas as mulheres e todos os seres. Eu vou até pedir desculpas aqui, Tito. Eu me empolguei aí nas notícias. Não, eu me empolguei nas notícias e esqueci, na verdade, de dar as boas-vindas à doutora Cecília, a nossa palestrante de hoje. Muito obrigada por compartilhar esse momento com o nosso município. Autoridades aqui presentes, senhoras, senhores, boa noite. Inicialmente, saúdo a todos e a todas que integram a Câmara de Vereadores do município de Bom Jesus, através do seu presidente, vereador Tito Líbio Dias, e especialmente neste Agosto Lilás, a excelentíssima senhora prefeita Denise Baiman, as nobres vereadoras Ana Carla Silva Gonçalves, Larissa Gonçalves Ricarte e Maria das Graças Lopes de Souza, e a secretária Filomena Couras, secretária da Mulher e da Diversidade. O meu muito boa noite. Permitam-me uma breve apresentação. Eu sou a advogada Cecília Jade de Souza Alves Suassuna, sou de Cajazeiras, Paraíba, bacharel em Direito pela UFCG, especialista em Direito Processual Civil e Direito Previdenciário, e atualmente integro a Comissão Estadual de Direito do Consumidor e a Comissão da Subseção de Cajazeiras de Direito do Consumidor. Para mim é uma honra fazer parte desta sessão, que evidencia a importância do Agosto Lilás, que conscientiza e combate a violência contra a mulher no âmbito doméstico e em outras instâncias também. A escolha do mês de agosto para essa campanha não é por acaso. Foi em 7 de agosto de 2006 que a Lei Maria da Penha foi sancionada, tornando-se um divisor de águas no enfrentamento ao combate à violência doméstica no nosso país. A legislação inovou ao reconhecer que a agressão contra a mulher vai muito além da violência física, abrangendo também os âmbitos de violência sexual, patrimonial,
moral e violência psicológica, perdão. Recentemente, nós completamos 19 anos dessa lei e ela desde sempre é reconhecida internacionalmente como uma das legislações mais avançadas no combate à violência contra as mulheres. Ela estabelece medidas e instrumentos legais para garantir a segurança e a dignidade das vítimas. Sem dúvidas, a Lei Maria da Penha foi um grande avanço, servindo de modelo para outros países, mas ainda contamos com vítimas como Juliana, que recebeu mais de 61 socos dentro de um elevador por seu companheiro. Esses casos não são exceções. Eles refletem a nossa cultura de tolerância à violência contra a mulher. Temos leis, mas ainda falta aplicação firme e coragem institucional. E ainda mais, falta educação dentro de casa e em outros âmbitos da nossa sociedade para combater esse tipo de violência e mostrar que mulher não é sexo frágil, mulher não tem que ser calada, mulher não tem que ser dominada e muito menos agredida. Mulher tem que ser respeitada. Violência contra a mulher não tem desculpa. Então, há que se levar em consideração que o combate à violência contra a mulher deve começar desde cedo. Em casa, na escola, no Estado e em todos os espaços sociais que fazem parte do nosso meio. Enquanto houver uma mulher apanhando, tendo seus direitos aviltados, haverá a certeza de que continuamos falhando no asseguramento à dignidade de todas e todos, falhando enquanto sociedade e falhando enquanto seres humanos. Além da Maria da Penha, existem também outras leis importantes no combate à violência contra a mulher, como, por exemplo, a Lei Carolina Dickmann, que é a Lei 12.737, de 2012, que tornou crime a invasão de aparelhos eletrônicos para obtenção e uso de dados particulares. Temos também a Lei do Feminicídio, a Lei 13.104, de 2015, que, entre outras ações, passou a tornar o feminicídio como uma qualificadora do homicídio e considerar que o homicídio contra mulheres é um crime hediondo. Temos também a Lei Joana Maranhão, que é a Lei 6.719, que alterou os prazos de prescrição de violência contra abusos sexuais contra crianças e adolescentes. Além disso, temos um recente decreto, o 11.430, de 2023, que já está em vigor e determina que 8% das contratações públicas federais sejam destinadas a mulheres em situação de violência doméstica. E vale ressaltar que esse decreto, ele abrange mulheres trans, travestis e outras formas do gênero feminino. Destaca-se também que no estado da Paraíba existe um conjunto de leis promulgadas pelo Poder Legislativo Estadual relacionando a violência contra a mulher, buscando, através do combate à violência de gênero, o empoderamento feminino, a conquista das mulheres em espaços como esse. E hoje, simbolicamente, na data em que comemoramos o Dia Internacional dos Direitos Humanos, prestamos homenagens a Margarida Maria Alves, trabalhadora rural, líder sindical, que foi brutalmente assassinada em 1983, na busca por defender direitos dos trabalhadores. Essa data é um marco para refletirmos
sobre a luta por justiça, igualdade e respeito à dignidade humana. E especialmente as mulheres que lutam por uma sociedade mais justa e igualitária. Mais do que uma campanha, o Agosto Lilás é um chamado à ação de todos nós, um lembrete de que o enfrentamento contra a violência contra a mulher é uma responsabilidade de toda a sociedade. É importante ressaltar que a vida das mulheres depende de políticas públicas sérias e comprometidas com o acolhimento, a orientação e a proteção. E aqui reside o papel de vocês, nobres vereadoras e vereadores. O nosso papel, num somatório de forças, para que façamos valer ações que referendem que a vida começa quando a violência acaba. E todas e todos nós somos respeitados e temos os nossos direitos assegurados. Agora eu gostaria de prestar alguns esclarecimentos acerca dos tipos de violência. A Lei Maria da Penha cita 5 tipos de violência. A violência física, através das agressões, socos, chutes, entre tantas outras que existem. A violência sexual, quando coagem, obrigam a gente a praticar relações ou presenciar esse tipo de relação. A patrimonial, quando nos tomam nossos bens, nossos instrumentos de trabalho. A moral, quando nos caluniam, nos injuriam e nos difamam. E a psicológica, quando tentam nos dominar, nos humilhar. Gostaria também de falar sobre as formas de denúncia, a quem e como denunciar. Temos a central 190 para casos de emergência. A 180 é a central de atendimento à mulher. Tem também as delegacias especializadas ao atendimento à mulher. E vale ressaltar que qualquer delegacia, seja ela especializada ou não, tem a obrigação de registrar a denúncia, mesmo sem provas ou testemunhas. O que conta é a palavra da vítima. E aqui, mais uma vez, eu gostaria de agradecer. Como mulher, como mãe, sei da importância da gente conquistar esses espaços, de conquistar a fala, para que nos respeitem e para que sigamos juntas. Meu muito obrigado. Quero agradecer a doutora Cecília, que nos presenteou, né, com o seu tempo e em elaborar, né, uma fala para todos nós nessa noite. E queria também, né, agradecer, que vai se juntar para que possa fornecer a gente mais ainda conhecimentos, né, na área da violência contra a mulher, que a gente possa coibir, né, evitar que isso aconteça. A nossa secretária municipal, Filomena Couras, que irá também falar um pouco relacionado a esta data, a este mês, e que a gente possa, de certa forma, coibir o que vem acontecendo com as mulheres de nosso lugar. Então, passo a palavra a Filomena. Boa noite a todos, a todas e a todos, né? Vamos usar a linguagem neutra para dar visibilidade também à comunidade LGBT, né? Que a gente inclui aí as mulheres trans, travestis e transgênero, né?
Cumprimentar a mesa em nome da nossa prefeita Denise Baiman, né, e todo o público presente. Agradecemos a participação de vocês num momento tão importante. Brincava lá, né, com as meninas que a gente se agarra nessa fala de que a Câmara é a casa do povo, e a gente, né, pretende e sempre é muito bem recebido. E aí agradeço ao presidente Tito por sempre ter essa sensibilidade de trazer para a casa do povo assuntos de importância, não só para nós mulheres, né? E, inclusive, parabenizar a fala de todos, e utilizo aí a fala de Evandro, o vereador Evandro, que realmente a luta contra os direitos das mulheres não deveria ser uma luta só das mulheres, é uma luta de uma população. A campanha do Agosto Lilás é uma campanha para dar visibilidade à luta de mulheres e convocar a sociedade. E a sociedade, quando eu digo sociedade, os homens estão inclusos, né? Convocar a sociedade para nos apoiar nessa luta, né? O Agosto Lilás, isso não significa que a questão da violência doméstica e familiar, a violência de gênero, essa campanha ela só deve acontecer no agosto. É uma campanha que a gente, enquanto Secretaria das Mulheres e Diversidade Humana do município de Bom Jesus, a gente trabalha o ano todo. Mas, em agosto, se dá essa visibilidade, como a doutora Cecília falou, aproveitando aí a que a gente chama aniversário, né, que é a data de promulgação, de efetivação dessa Lei Maria da Penha, e aí a gente aproveita para trabalhar com mais visibilidade a questão da violência contra as mulheres. Inclusive, até a cor, minha gente, existe uma explicação, né? Às vezes a gente, Agosto Lilás, não sei o que é que cor, não sei o que é que cor. Por que é Agosto Lilás? Isso começou há muito tempo, né? Se a memória não me falha, acho que a luta das sufragistas é uma luta italiana, né? As mulheres sufragistas, elas já trabalhavam na busca dos seus direitos, né? E aí se fala muito na história da queima dos tecidos, e eram tecidos lilás, e elas pegaram essa cor, né? As mulheres pegaram essa cor para dar visibilidade. Então, nada é por acaso, né? Quando a gente chega aqui e fala todos, e todo mundo diz que o português, né? Existe uma briga aí pelo português, etc. e tal, mas é para a gente dar visibilidade que existem. Por que a gente usa mulheres? Né? Porque são amplas. A gente tem que trazer também para a nossa fala e para a nossa defesa as mulheres trans e travestis. Né? O Brasil é um país que mais mata travesti no mundo. Então, a gente precisa sair dessa logística de é certo ou é errado e tentar dar visibilidade a toda a população. Né? E eu sempre, a Denise não está aqui, mas em qualquer fala que eu faço, em qualquer lugar que eu esteja, eu digo que trabalhar política pública para a mulher não é fácil, né? Porque a gente é invisibilizada, a gente tem a fala cortada, né? Não se faz política pública, minha gente, sem dinheiro, né? Então, se a gente não tem o apoio da gestão, a gente não faz. E Bom Jesus é um exemplo, na Paraíba, de um município onde faz, Denise, política pública para as mulheres. Né? E me orgulha muito, né, quando a gente chega em outros espaços, João Pessoa, Brasília, inclusive, e que nós somos elogiados, né, que nós temos espaço, que nós temos voz, né, que Bom Jesus é conhecido. Isso é de uma alegria gigante para a gente. Né? Levar o nome do nosso município como um município onde protege as suas mulheres. Né? Eu brinco muito que sai conversa na rua, né? E aí as meninas chegam me contando. Aí, o padre de casa pelo menos separa. E, minha gente, não é isso, né? A Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, primeiro que não é um órgão de denúncia, né? Nós somos um órgão de acolhimento. Nós estamos lá para acolher, orientar e instruir as mulheres. A gente não quer que as mulheres se separem do seu marido, não. A gente quer que elas tenham relacionamentos saudáveis, sem violência, né? Ou seja, a gente não quer que a mulher sofra. E nada dentro da secretaria, nada é feito se não for pelo desejo da mulher.
Às vezes a gente recebe uma mulher que nem se reconhece em situação de violência. E a gente vai trabalhando. Se ela disser, eu não quero fazer nada, beleza. Claro que a doutora Cecília não vai me deixar mentir que existem alguns crimes que são incondicionados à vítima, né? Mas vamos pular essa parte, doutora. Mas tudo é feito com o consentimento da mulher, porque a gente precisa trabalhar a autonomia das mulheres, né? Então, tudo é feito do jeito que ela quer. Claro que a gente não pode, do jeito que ela quer, burlar a lei, de forma alguma. Então, a gente não quer nem que ser mais, nem que ser menos, a gente só quer ser igual. A gente não quer que ninguém se separe. A gente quer que todo mundo viva bem, sem violência. Agora, vocês têm que concordar comigo, porque um relacionamento abusivo com violência não é bom para ninguém. Né? E a gente briga e exige que a mulher ela tenha o direito de escolher se ela quer permanecer numa relação ou não. Vocês percebem que a gente, quando fala da luta feminista, a gente faz uma coisa tão grande e, na verdade, as mulheres da luta feminista elas só estão pedindo para existir. Né? Saiu aí no jornal, não me lembro qual foi, isso foi fantástico. O Brasil, hoje, tem muito mais mulheres chefes de família do que homens chefiando família. Mas ainda hoje, a gente é um país onde mulheres ganham menos que os homens exercendo o mesmo cargo político. Ou o mesmo cargo de trabalho. As mulheres na política, elas sofrem. E tá aí, temos 4 mulheres aqui, né? E elas sofrem violência política, violência de política de gênero. Então, a gente não está pedindo nada demais. A gente só está pedindo para existir e viver sem violência e ganhar igual os homens. Porque, sei lá, numa empresa privada, por exemplo, que é onde mais acontece, o homem e a mulher que exercem o mesmo cargo, por que o homem tem que ganhar mais e a mulher ganhar menos? Que lógica é essa? Está todo mundo fazendo o mesmo serviço. A gente não está pedindo nada demais, a gente só está pedindo o que é do nosso direito. Né? E eu sempre gosto, doutora Cecília, inclusive quem bebe d'água do Bom Jesus não vai embora não, viu? Eu fiquei. Você vai ficar também. Eu sempre gosto de dizer que a Lei Maria da Penha, ela não caiu no colo das mulheres como um brinde, um presente, né? A Lei Maria da Penha, ela foi uma punição que o Brasil sofreu a nível internacional. Inclusive, como a doutora disse, é uma lei que tem visibilidade internacional. O Brasil ele foi obrigado a promulgar a Lei Maria da Penha. Ou seja, a luta as conquistas das mulheres, elas não vêm com a gente sentada lá na calçada se balançando na cadeira de balanço, não. É a partir de muita luta. E que bom, né, que a gente tem espaços como esse, que a gente tem voz, para a gente falar um pouco sobre isso. Desmistificar essa ideia de que a luta de mulheres é querer ser mais do que os homens, né, de querer que o povo se separe, de querer isso e aquilo. Não. A gente só quer viver sem violência. Né? Eu achei muito interessante, doutora Cecília, quando você traz Margarida Maria Alves. Né? A gente nem sabe, né, quantas mulheres na Paraíba elas têm visibilidade nacional pelas suas lutas, como Margarida Maria Alves, que foi assassinada brigando pelo direito dos trabalhadores rurais, como Fernanda Bevenuti, né, que foi uma travesti que teve a vida inteira lutando pelos direitos da comunidade LGBT, né, e tantas outras. Né? A gente tem um amparo aqui no sertão, e que, de fato, Denise tem muito sucesso na sua fala quando ela agradece a João Azevedo, porque depois do governo João Azevedo, ele trabalhou muito a interiorização das políticas públicas. E, com isso, a gente ganhou uma patrulha Maria da Penha, com sede em Cajazeiras, uma casa de acolhimento na cidade de Souza, né? Vamos receber, que já está em fase de projeto, né, Denise? O Centro de Referência em Bom Jesus. Então, é uma política que está sendo ampliada.
E engraçado, tem tanta coisa e os homens ainda matam as mulheres. Ainda existe feminicídio. Não é um negócio para a gente pensar? Ou seja, para a gente pensar que a luta não pode parar. Porque a gente sim tem que reconhecer que avançamos muito, mas a gente precisa avançar muito mais. A gente precisa da efetivação dessas leis. A gente precisa da efetivação desse serviço. E mais, a gente precisa educar nossos meninos para respeitar as mulheres. Porque se a gente trabalha violência doméstica sem trabalhar a educação, a gente está enxugando o gelo. E a gente trabalha a partir do momento... É muito simples, minha gente. A gente trabalha a partir do momento de que quando o menino nasce e a menina nasce, a gente dá um carro para o menino e um fogão para a menina. A gente trabalha a questão da violência doméstica quando o companheiro respeita a sua companheira dentro de casa, trata ela com respeito e com valor, e assim ele ensina a sua filha a não receber menos do que isso. Porque se um pai trata uma mãe com violência, com violência física, com violência psicológica, moral, qualquer uma violência, ele está ensinando a sua filha que isso é normal. E essa menina, quando ela se tornar mulher e for se relacionar, se ela se relacionar com um cara violento, ela vai achar que isso é normal o pai fazer com a mãe. Vocês percebem a responsabilidade da gente? E não tenham medo, minha gente. Né? Não é porque a gente vai dizer à nossa filha que ela pode dirigir, que ela pode ser engenheira, que ela pode ser advogada, ela pode ser o que ela quiser. A gente não está empurrando ela. É porque é coisa de lésbica. E qual o problema se ela for lésbica? Mas identidade de gênero não é um interruptor que eu acendo e apago, não. A gente nasce com nossa orientação sexual. Inclusive, a gente nem usa mais essa questão de orientação. É uma condição. E qual o problema? Isso é do âmbito do privado. A gente só precisa respeitar. Né? Por que eu trago isso? Porque a Lei Maria da Penha, ela se aplica, como Denise falou, às diversas formas de ser mulher. A Lei Maria da Penha, ela se aplica às mulheres trans, travestis e transgênero. E a gente precisa dizer isso. A gente precisa informar a população. Né? O Agosto Lilás é uma campanha de conscientização e combate à violência contra as mulheres, no âmbito público ou privado. Não é violência de gênero. A gente precisa trazer isso para reflexão lá na calçada da minha casa. Na hora que eu vou dar a bronca no meu filho, né? Dizer a ele que ele tem que respeitar a namorada. Na hora que eu estou, ajudando minha companheira a fazer o jantar. Porque eu estou ensinando a meus filhos, né, que a mulher não é escrava do lar. Vocês percebem que a gente fala bonito às vezes, mas é no mínimo que a gente constrói uma política pública. Nós, em Constituição Pública, a gente tem a obrigação, né, Denise? E que a gente não falha com isso. Bom Jesus não falha. E aí eu digo com muito orgulho, Bom Jesus não falha na defesa das suas mulheres. Mas essa luta começa dentro de casa, lá na cozinha, lá no quarto, lá na sala, lá no quintal. E a gente precisa pensar sobre isso, porque a gente precisa pensar e refletir, porque eu digo muito nos espaços que eu frequento, a gente só arruma o que está bagunçado, então a gente precisa revirar esses conceitos dentro da cabeça da gente para a gente reorganizar isso. Então, se vocês, homens, não querem que as filhas de vocês naturalizem a violência, comece pensando hoje em tratar sua esposa com mais respeito e educação. Tratar suas funcionárias, suas amigas. A gente tem uma lei de feminicídio, doutora Cecília.
e as mulheres, e o feminicídio cresceu no Brasil nos últimos anos. E aí só basta dar um Google no mapa da violência. Eu nem sei qual ano de publicação que está, mas eu acho que a cada 2 anos, né? Alguém me diz aí? A cada 2 anos é publicado o mapa da violência. Ano recorde de feminicídio no Brasil. Minha gente, isso precisa dizer alguma coisa para a gente. Isso precisa dizer alguma coisa para a gente. Onde é que um país onde a maioria das famílias são chefiadas por mulheres, onde tem uma lei, a Lei Maria da Penha, que tem reconhecimento internacional. Eu vou trazer, e aí a menina distribuir um panfleto para vocês, que tem outras leis. Eu vou trazer só a mais impactante, a lei do feminicídio, né? E é um país onde mais mata mulheres travestis, e é um país onde cresceu absurdamente o número de feminicídios. Alguma coisa está errada. E a gente precisa pensar sobre isso, né? Inclusive, a campanha nacional desse ano, do Agosto Lilás, ele tem como tema "Não deixe chegar ao fim da linha", LIC 180. 180 é o número de denúncia especificamente para violência contra as mulheres. Mas você pode discar o Disque 100, que é dos direitos humanos, são todas ligações anônimas. Tem o 190, né? Tem os órgãos municipais que recebem essas mulheres, como se na sua cidade não tem uma secretaria, que inclusive, Denise, são poucos gestores que dão visibilidade e voz às mulheres. Bom Jesus é privilegiado em ter uma secretaria. Quando a gente vai para os eventos, é coordenadoria, é diretoria, a gente tem uma secretaria. Departamento que nem se usa mais, ainda existe, né? Eu falo demais, né, Tito? Não estou olhando o relógio. E a gente tem uma secretaria, e mais, nós fomos contemplados com um centro de referência. O centro de referência das mulheres é um órgão que vai trabalhar exclusivamente no combate e enfrentamento à violência contra as mulheres, que vai ter advogado, psicólogo, assistente social, né? Ou seja, a gente precisa repensar nossos valores, nossas atuações, nossos ensinamentos. A gente precisa educar nossos filhos, inclusive a sociedade, para enxergar a mulher como um sujeito de direito e de valor. Né? Então, gostaria de trazer um pouquinho de reflexão para vocês, né? Porque às vezes a gente fala bonito, tá, aquela coisa toda, né? Mas é no dia a dia que a gente constrói. Né? Política pública não se faz sem o gestor, né? Política pública não se faz sem dinheiro, mas política pública também não se faz sem um povo. Como Denise disse, é para vocês e por vocês. Né? Por nós, porque nós também precisamos ser defendidas e protegidas. Se você, na sua vivência, existe uma mulher que está em situação de violência, diz para ela visitar a gente. Né? Que a gente vai conversar. Né? Eu sempre gosto de dizer, não somos polícia e não somos justiça. Não fazemos inquérito, não fazemos julgamento, não fazemos denúncia. Né? A gente acolhe as mulheres. E aí, se você pode me perguntar, e o agressor faz o quê? Né? O sistema de justiça na Paraíba, eles têm uns projetos que os promotores eles têm a liberdade de escolher. Né? E alguns promotores eles têm escolhido trabalhar com homens agressores. Né? Porque é muito triste, inclusive, porque o grupo de homens agressores que existia em Cajazeiras está se desfazendo, que era um projeto da antiga FAFIC, né? E acho que a professora vai sair e vai desconstruir esse projeto, que inclusive era interessantíssimo o projeto. Né? Os homens agressores, eles precisam sim ser atendidos, ser ouvidos, ser orientados, mas não pela equipe que atende a mulher. Porque seria muita incongruência. Como é que eu vou atender a mulher e o agressor? E o medo que ela tem? A gente não trabalha com homens agressores, mas a gente reconhece que esses sujeitos eles também precisam de acompanhamento. Só não será dado por nós. Esse
Essa é uma obrigação do Poder Judiciário. Né? Porque o que é que acontece? Às vezes as pessoas dizem, não, vai lá dar um conselho. Não. Eu nem como psicólogo, atuando como psicólogo, eu não dou conselho, avalie a violência contra a mulher. Né? Porque tem muito essa coisa que psicólogo dá conselho. Não, minha gente, psicólogo não dá conselho. Então, a gente não atende uma agressão, a gente não dá conselho. A gente orienta as mulheres sobre os direitos dela, né? E, inclusive, oferece atendimento. Não é orientação jurídica, viu, minha gente? A Secretaria das Mulheres de Bom Jesus, ela oferece acompanhamento jurídico para as mulheres em situação de violência doméstica, que, inclusive, não é uma obrigação da Secretaria, como eu já conversei com Denise, mas é uma necessidade nossa. E Denise, ela nos deu esse apoio porque a obrigação dos serviços que atendem mulheres em situação de violência é orientação jurídica. Eu digo, não, orientação, Denise, eu não quero não, minha irmã. Eu quero uma advogada que se habilite nos processos e vá do começo ao fim. E ela nos proporcionou, que não é obrigação da Secretaria. Eu digo, eu não vou mandar essa mulher para uma defensoria pública para ela ficar numa fila lá 3, 4 meses para conseguir um defensor público para dar entrada numa pensão. Ah, os meninos vão morrer de fome. E outra coisa, é o que eu digo às meninas da equipe, e se a mulher se arrepender, depois está tudo certo. O importante é que ela seja atendida nos órgãos de proteção à mulher, bem atendida, e entenda que se em outra situação de violência, ela tem para onde voltar e pedir socorro. Na Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres e Diversidade Humana do município de Bom Jesus não existe julgamento. Se essa mulher ela saiu do ciclo de violência e, por acaso, ela resolveu retomar seu relacionamento, a gente fica lá na torcida para que, quando ela retoma esse relacionamento, não retome mais numa situação de violência. Que esse homem ele realmente tenha refletido, se tratado, feito alguma coisa e voltar melhor. Né? A gente não está lá para julgar. O que foi que eu acabei de dizer a vocês? A gente trabalha no sentido de dar autonomia à mulher. Mas ela vai voltar para esse relacionamento com a certeza de que, se ela vivenciar nova situação de violência, ela pode nos procurar, que ela vai ser acolhida. Porque, como eu disse a vocês, a gente não quer que as mulheres se separem. A gente quer que as mulheres vivam, mas vivam sem violência. Né? Então, essa é a minha contribuição. Eu agradeço a paciência de vocês. Pessoal, ouvindo, né, esses oradores, a gente entra num momento de reflexão, né, da vida, do convívio familiar, e que a gente, com essas falas, a gente possa também aprender um pouco. Aí eu englobo todos, para que isso não aconteça no nosso convívio, na nossa casa, nos relacionamentos que todos nós temos, e que a gente possa viver em harmonia, que a gente possa viver um para o outro, né? Como diz o padre, dois se formam um, e a carne se une. E que a gente possa viver na tranquilidade e, com isso, aproveitar, né, os ensinamentos, e que a gente possa refletir e ajudar aos que, porventura, possa cometer, né, algum tipo de violência contra as mulheres, que a gente possa acolher também essas mulheres vítimas de agressões, das diversas aqui mencionadas, e que a gente possa procurar
tanto a Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana, na pessoa de Filomena, como a gente pode também procurar os demais órgãos de segurança do nosso estado e do nosso país, né? Então, agradecer a todos vocês, ao tempo também que enviei em nome da Câmara Municipal de Bom Jesus a nossa amiga Solange, os votos de pesar, né, pela forma prematura e trágica, né, a perca do nosso amigo Cícero, como todos eram conhecidos, Francisco de Assis, mas todos conheciam como Cícero Solange ou Cícero Borges. E em nome da Câmara já enviei votos de pesar por esse trágico ocorrido no dia de ontem. Então, minha gente, eu esqueci só de dizer um negócio. Denise, vamos receber agora, nesse segundo semestre, mais uma etapa do Empreender PB, viu? Vocês vão espalhar na notícia que a gente vai receber mais uma turma do Empreender. Se a memória não me falha, serão 30 vagas para Bom Jesus. Aí. Mais dinheiro circulando no lugar. Vai falar? Antes de Tito encerrar aqui a sessão, eu queria dizer a vocês, espero que vocês tenham aproveitado bastante as duas falas, tanto a fala de doutora Cecília, como a fala da nossa secretária. Estar secretária de Políticas Públicas para as Mulheres no município de pequeno porte como Bom Jesus não é fácil, não é nada fácil. Tá aí as meninas que fazem parte dessa secretaria junto com Filomena. É quem diga, né, Vitória? Então, eu quero parabenizar, Filomena, pelo seu trabalho, pelo seu empenho de sempre. Eu sei que a luta é árdua, eu sei que você passa por muitas e muitas coisas. Nós passamos por muitas coisas. E as pessoas acham que por a gente estar no município assim e ter o acesso a todo mundo, que a gente vai se calar, que a gente vai deixar aquele caso para lá, porque de qualquer forma vai interferir politicamente. Mas eu quero dizer a vocês e reforçar que essa Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres e Diversidade Humana, ela foi criada para atuar no município como deve ser atuada em todos os municípios. Então, nós não temos medo, nós não vamos nos calar. Parabéns, Filomena, e toda a sua equipe pelo excelentíssimo trabalho que vocês fazem aqui. Como mencionado por Filomena, né? Mais investimento para as mulheres empreendedoras do nosso município. Já podem começar a aperrear a Filomena, dar o nomezinho para fazer o Empreender Mulher. A gente vai receber Empreender PB, vai pegar homens e mulheres dessa turma de agora. Aí, os homens também, viu? E agradecer, né, a doutora Cecília Jade, agradecer a nossa doutora Filomena, agradecer a presença de todos vocês que abrilhantaram, né? Cada um foi uma estrelinha nessa nossa constelação para que a gente pudesse enaltecer esse evento que foi realizado para todos vocês de forma muito gratificante para todos os vereadores, poder contar com a presença de todos. E ao tempo que encerro a presente sessão, marcando outra para o próximo dia 19 de agosto. E esperamos o mesmo público, né, Tito? Isso, esperamos o mesmo ou mais. E também pedir a vocês, né, que noticiem que a Câmara vai
percorrer os 4 cantos de Bom Jesus, levando o seu trabalho, levando as solicitações e levando as demandas que o povo precisa, que seja apresentado, que seja apreciado, que seja discutido e trazido para que o Executivo realize e a gente possa dar mais qualidade de vida à nossa população. Dia 26 de agosto, primeira sessão itinerante da Câmara Municipal de Bom Jesus, na comunidade do Cacaré. Então, já fica todos avisados para que a gente possa abrilhantar também esse evento lá. Dia 19 na Câmara, dia 26 na comunidade do Cacaré. Então, muito obrigado a todos vocês. Em nome de Deus, sob a proteção de Deus e da democracia, declaro encerrada a sessão.